Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiane e esse é o canal Terças Sinistras, segundo vídeo aqui saindo hoje aqui no ar. E eu já deixo o like, né? Dá trabalho pra fazer. Eu trouxe um caso polêmico brasileiro também, que é o da Suzanne von Richthofen, tá? Esse nome é complicado, alemão. E os irmãos Cravinhos, tá? Então vocês vão ficar sabendo tudo aqui, eu vou contar, né? Tudo não, né? Mas eu vou dar uma geral aí por cima. Gente, saiu até filme, tem livros, é bem polêmico a história e eu acho que vocês vão gostar. Já se inscreva também aí no canal, ative o sininho das notificações e compartilhem todas as redes sociais aí pro canal cada vez crescer mais, né? E é isso, bora lá pra vinheta. Então, né, a família von Richthofen, né, era uma família de classe alta e morava assim num bairro de Campo Belo, na Zona Sul, um condomínio fechado, tá, gente? O pai, o Manfred, ele era alemão, mas ele estava naturalizado brasileiro. E ele era um engenheiro bem famoso aqui no Brasil. A mãe, a Marisa, era uma psicóloga, tá? Já bem conhecida. Ou seja, eles tinham bastante dinheiro e bastante influência. Bom, o casal tinha 2 filhos, né? A Suzanne, que nasceu no dia 3 de novembro de 1983. E o irmão Andreas, que nasceu, gente, dia 26 de abril de 87, tá? Eles tinham uma educação assim, eles estudavam nas melhores escolas, tá, de São Paulo. Eles estudavam outras línguas, viajavam muito. Ou seja, eles tinham uma vida maravilhosa, né? Tinham muito dinheiro. Só que os pais eram muito rígidos na educação, eles tinham horário, regras pra tudo. E eles pareciam uma família perfeitamente assim normal e feliz como qualquer outra família. Então, em 1999, o pai, né, o Manfred, deu para o irmão da Suzanne mais novo, Andreas, um avião, né, um aeromodelismo, né, eu não sei direito como é que é isso aí. E aí ele disse para Suzanne ajudar ele a montar, ajudar a levar ele lá pro campo lá, que eu esqueci o nome, que era onde eles soltavam os aviões. Então a Suzanne foi nessa época, né, que a Suzanne levou então o irmão, e ela acabou conhecendo o Daniel, porque eu acho que ele trabalhava lá, se eu não me engano, e ele trabalhava com essas coisas de aeromodelismo, tá? Ele montava, ele tinha uma oficina disso. Os dois se conheceram ali, já começaram, né, já começaram a namorar em seguida. Nessa época, a Suzanne tinha 18 anos, tá? E estava cursando a faculdade de Direito na PUC. Ela falava já 3 idiomas, né? O Daniel, ele tinha 21 anos na época. Eu não sei o que aconteceu, que logo depois do namoro aí, o Daniel ele parou de trabalhar. Algumas pessoas aí, eu vi também no livro, dizendo que ele tinha alguns problemas psicológicos, depressão, não sei. Ele parou de trabalhar e quem sustentava ele praticamente era a Suzanne. Ela dava dinheiro, dava presentes, né? No começo os pais não ligaram quando eles começaram a namorar, acharam que era uma coisinha ali que ia passar logo. Mas quando eles perceberam que os dois não se desgrudavam de jeito nenhum, eles começaram a ficar muito preocupados, né? Principalmente porque a Suzanne estava, né, sustentando o namorado. E aí, em 2002, né, os pais descobrem que ela está usando drogas, né? E aí eles ficam, né, imagina, né, o pai e a mãe, e proíbem o namoro, tá? Dizem, olha, acabou, não tem mais namoro pra você. Que o pai, inclusive, falou que ia deserdar a Suzanne se ela não terminasse o namoro com o Daniel naquele momento. Na noite do dia 30 de outubro de 2002, a Suzanne, ela pegou o irmão dela, né? E ela e o Daniel levaram para um cybercafé, deixaram o irmão dela lá se divertindo com o computador, essas coisas, e os dois foram para um motel, tá? Às 2h56 eles saem do motel, vão até o cybercafé buscar o irmão e voltam para casa, né? A Suzanne, na verdade, ela lá, antes dela chegar aí para casa, ela deixa o Daniel em casa e vai com o irmão para casa. Ao chegar em casa, ela estranhou, tá?
que a janela do escritório tava com os vidros quebrados, tava tudo muito quieto e tal. E ela não quis subir, tá, pro segundo andar pra ver se os pais estavam bem ou não. Ela pegou já e ligou pro Daniel. Em seguida ela já ligou pra polícia, né? E ficou lá embaixo, ela e o irmão dela, esperando a polícia chegar. O policial Alexandre Boto, né? Ele foi o primeiro a chegar no local. E aí, quando ele chega, ele fala pros irmãos, ó, vocês ficam aqui embaixo que eu vou lá em cima dar uma olhadinha. Quando ele entra no quarto do casal, ele se depara com uma cena horrível, né? Os dois estavam, né, já sem vida ali em cima da cama, tinha sangue pra tudo que é lado, gente. O quarto estava uma bagunça terrível. Aí ele desce e fala, né, conta pros irmãos, né, o que tinha ocorrido, né? E na hora ele achou muito esquisito foi a reação da Suzane depois dele falar que os pais estavam mortos. Foi que ela começou a perguntar, tá, e daí? O que a gente faz agora? O que a gente tem que fazer, sabe? Ela começou a fazer esse tipo de pergunta que não tem nada a ver, né? Tipo, tu descobre que seus pais morreram, tu fica perguntando o que tu vai fazer agora. Não, né? Tu se desespera, tu chora, sei lá, cada um tem sua reação, mas essa não é uma reação normal que tu vai ter. Teus pais estão mortos e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer com a minha vida, sabe? É muito estranho, foi muito esquisita a reação dela, ela deixou muito na cara, sabe? Ficou evidente pros policiais, né? Porque o comportamento da Suzane era completamente frio. O irmão entrou em desespero, começou a chorar, né? E o Daniel começou também a fazer perguntas, tipo, falar coisas que tinha dinheiro na casa, que ele sabia que tinha um dinheiro guardado na casa, que os ladrões tinham levado, que a quantia do... Ele falou a quantia que tinha real, dólar e euro na caixinha, em algum lugar dentro da casa, guardado. E a polícia achou muito esquisita a preocupação dos dois com o dinheiro, né? Eles não estavam nem aí com o que tinha acontecido, né? O crime bárbaro que tinha ocorrido. E desde o começo a polícia já achou a cena do crime muito esquisita. Nada fazia sentido, porque a casa estava em perfeita ordem, tudo organizado, menos o quarto do casal e o escritório, né? Onde estava o dinheiro, no caso. Que foi assim, ó, bagunçado, dava pra notar que era de propósito, sabe? A bagunça não era uma coisa assim, quando alguém não conhece a casa, chega lá procurando, revira tudo, não. Era tudo assim, parecia encenado, né? Então ali eles já começaram, né, a ficar, né, ligado que alguma coisa tava estranha nesse caso. Pra completar, né, o casal tava com os rostos cobertos, o que indica que o assassino conhecia as vítimas, tá, gente? Isso aí é um forte indício. Outra coisa também, tá? O alarme não disparou, nenhuma porta foi arrombada, somente aquela janela lá do escritório que tava com vidro quebrado. O resto, assim, tava tudo direitinho, não tinha nada fora do lugar mesmo. Do lado, né, do pai, do Manfred, né, no caso, do lado assim do criado mudo, perto da mão dele, tinha uma arma. E do lado da mãe, da Marisa, né, tinha uma jarra com água. A polícia estranhou muito porque não tinha nenhum copo ali. Se ela tivesse levantado para pegar uma água para beber, ia ter um copo. A jarra tava ali, né? Outra coisa que a polícia notou é que tinham pego sacos de lixo na despensa, sem fazer bagunça nenhuma. Aí a polícia percebeu que os bandidos frequentavam, os assassinos, né, os criminosos, provavelmente frequentavam a casa, porque eles sabiam exatamente onde estava cada coisa sem fazer bagunça, né? Isso é muito esquisito. Bom, a polícia, né, aproveita que tá os três lá, né, a Suzane, o Daniel e o Andres, e pergunta onde eles estavam na hora do crime, né, que é uma coisa normal. O Daniel, na mesma hora... Gente, desculpa, meu filho tossindo. Na mesma hora ele fala que eles estavam no motel, tá? E já puxa ali uma nota fiscal pra provar que eles estiveram no motel. O que a polícia achou muito estranho, muito esquisito, porque ninguém vai no motel e pede uma nota fiscal, né? Claro, e o Andrew estava no cybercafé, né? Coitado, ele não sabia de nada mesmo, ele estava ali meio inocente na história. Então os três tinham um álibi, mas que o álibi do casal era estranho. Era, né? A polícia notou que o casal foi golpeado simultaneamente na cabeça várias e várias vezes e começaram a se perguntar, será que ela teria força para isso, né?
Então eles chegaram à conclusão que deveria ter uma terceira pessoa envolvida, né, no crime, né? Porque todos os golpes realmente foram desferidos com uma força, assim, uma coisa que ela não teria. E como todos os golpes foram desferidos diretamente na cabeça do casal, a intenção realmente era de matar. A polícia percebeu isso na hora, porque, né, se tu tá ali pra um assalto, uma coisa, né, a pessoa, no caso, ela vai reagir a alguma coisa, tu vai bater em vários lugares, tu não vai direto premeditado pra bater direto na cabeça da pessoa ali. Então a polícia chegou à conclusão que realmente a intenção era matar o casal. O enterro do casal aconteceu no dia 1º de novembro. E a Suzane, ela não saiu do lado do irmão o tempo todo, ela ficou abraçada nele, chorando muito. Um detalhe, tá, gente? Ela foi de cropped no enterro dos pais, sabe? Nada contra a pessoa usar cropped, né? Mas é meio que uma roupa esquisita pra te usar no enterro. Já na hora tava cheia de imprensa, todo mundo já tava sabendo, já estavam divulgando na TV, o caso já tinha virado assim, né? Nacional ali, todo mundo já tava sabendo o que tinha acontecido. E uns 2 dias depois, a polícia foi na casa da Suzane fazer mais algumas perguntas. E a polícia achou estranho que chegando lá, ela tava dando uma festa na piscina, tá? Tava ela, o namorado Daniel, o irmão Andréas e mais um casal de amigos. Eles estavam bebendo, fumando, ouvindo música alta, rindo, se divertindo, parecia que estavam comemorando alguma coisa. E a Suzane atendeu os policiais de biquíni com cigarro na mão e ficava, né, daí eles, né, e ela foi mostrando assim os cômodos e dizendo assim, na frieza, aqui é o escritório, tá, onde estava o dinheiro do meus pais, aqui onde roubaram o dinheiro, né, da maleta, aqui é o quarto onde os meus pais foram mortos, sabe, tipo numa maior frieza do mundo. Outra coisa que a polícia estranhou muito foi que a Suzane mandou a empregada limpar o quarto dos pais inteirinho, não deixar uma gota de sangue, nem nada, tirar o colchão, limpar tudo, né? Ou seja, eliminou as provas do crime. Ela falou que ela não suportava olhar para aquilo, que por isso que mandou limpar. Rápido demais, né, gente? Tudo bem. E outra coisa, né? No dia 3 de novembro era aniversário da Suzane e ela foi pro sítio da família comemorar com o Daniel, né? Também outra coisa muito estranha, teus pais morreram, sei lá, faz 2, 3 dias e tu sai pra comemorar teu aniversário, vai lá com teu namorado pro sítio. A polícia achava que o crime tinha ocorrido entre as 10 e a meia-noite, mas eles acabaram descobrindo a hora exata por causa de um guardinha, né, que ficava ali cuidando do condomínio. E ele lembrou que estava tendo um jogo de futebol naquela noite ali. Ele estava ouvindo o jogo, né, no radinho. E ele falou que estava tudo calmo, que não passou nenhum carro, a não ser o da Suzane, que ele percebeu que passou. Foi para até em casa, ficou uma meia hora mais ou menos e foi embora. Não tinha mais ninguém na rua, estava tudo silencioso. Então começaram a acontecer muitas contradições, né, no crime, no caso, né. E aí, então, a polícia, toda hora, né, o Daniel e a Suzane estavam na delegacia prestando depoimento, a polícia toda hora chamava eles, a Suzane contava cada hora uma coisa, uma hora ela dizia que tinha uma empregada que tinha sido mandada embora, que ficou com raiva da família, estava ameaçando a família, outra hora ela falou que foi fulano que odiava o pai dela, outra hora ela disse que deixou o carro na oficina, levou o carro na oficina e deixou lá com a chave da casa. Ela contava cada hora uma coisa, a polícia investigava e não encontrava nenhuma pista. E outra coisa, né? Ela chegou já na delegacia com um advogado e um membro do Ministério Público, que era amigo do pai dela. E nesse ponto, né, a polícia se depara com a maior evidência do caso. O irmão do Daniel, o Christian, né, que até agora não tinha nada a ver com o crime, ele compra uma moto Suzuki e paga em dólar, paga à vista a moto, né? Que é muito suspeito, ele não trabalhava, tá? E era usuário de drogas. E ele até tentou dizer que tinha juntado dinheiro, mas era impossível, já que ele usava drogas, né? Não tem como juntar dinheiro, tá? E o dono da loja de motos ligou pra polícia, né? Foi ele que deu a dica e contou, né, que tinha ido um homem lá e comprado a moto e que ele tinha visto no jornal que tinha assumido a quantia em dólar e euro, né? Todo mundo, a imprensa toda já tinha divulgado isso. E achou muito estranho aquilo, né? Que ele foi lá e comprou a moto com dólar, pagou à vista, chamou a polícia.
Então, no dia 7 de novembro, a polícia chamou Christian na delegacia com a desculpa de ele reconhecer um outro suspeito, né? E chegando lá, né, eles começaram a perguntar sobre a moto, sobre o caso e tal. E depois de 6 horas de respostas contraditórias e confusas da parte do Christian, ele acabou confessando, né, que tinha participado sim do crime, que ele matou a Marisa e que o irmão dele matou o Manfred. Ele falou que ele fez isso porque ele devia um favor pro irmão dele, tá? E a Suzane nessa hora e o Daniel estavam em outra sala e não tiveram mais jeito a não ser confessar o crime, já que o Christian já tinha entregue tudo. Eles foram obrigados a confessar tudo. Então a Suzane, né, começou a contar, né, confessar o crime. Ela disse que fizeram aquilo porque os dois se amavam muito e que os pais tinham proibido o namoro dos dois. Queriam mandar até, ela disse que uns dias antes tinha ouvido o pai dela dizendo que ia mandar ela estudar fora, terminar, né, a faculdade no exterior, separar os dois mesmo. Aí os dois tiveram essa ideia aí, né, de acabar com a vida dos pais dela. Então, né, no dia que ocorreu o crime, eles deixaram o irmão dela, da Suzane, o Anderson, que tinha 15 anos na época, no cybercafé. Aí os dois foram até em casa pegar o Christian, que é o irmão do Daniel, e os três foram juntos para casa dos pais da Suzane. Chegando lá, dentro do carro mesmo, eles colocaram luvas e meia calça na cabeça. Pegaram 2 bastões que tinham sido feito pelo Daniel, tá? Ele fez na oficina dele os bastões. Então, quando eles chegaram na casa, né, a Suzane subiu até o quarto dos pais para ver se eles estavam realmente dormindo, tá? Eles tinham o hábito de dormir cedo mesmo. Aí ela pegou, o sinal era esse, né? Ela acendeu a luz do corredor e desceu. Era o sinal para os dois subir. Aí os dois subiram, né? Começaram a cometer o crime. No quarto, o Daniel foi diretamente pro Manfred, que era o alvo dele, porque ele tava com raiva dele, né? Porque ele tinha proibido o namoro deles. E o irmão dele ficou com a Marisa. Aí eles começaram a deferir, né, os golpes. E uma hora a Marisa acordou, tá? E tentou até se defender porque tinha, sabe? Ela levantou as mãos, os dedos dela estavam tudo quebrados, assim, porque ela tentou tapar o rosto pra, né, defender pelo menos o rosto. Aí eles ficaram lá um tempão deferindo os golpes e acharam que o casal tinha morrido. Apesar de toda a violência, né, que os dois, né, cometeram contra o casal não morreu tão rápido quanto eles esperavam. Quando uma pessoa sofre um traumatismo craniano grave, a língua fica mole, né? A base da língua fica mole e não se sustenta mais, causando morte por sufocamento. Se eu tentar respirar, estreita, né, aqui a passagem da garganta e causa um ronco bem alto, gente. Imagina, que desespero. Na hora, os dois levaram um susto, né? Ele achava que os dois já estavam mortos. E aí, no desespero, né, o Daniel correu pro banheiro, pegou 2 toalhas, molhou e botou na cara dos pais, né, pra tentar sufocar. E mesmo assim, eles não morreram, continuaram fazendo aquele barulho, eu nem consigo imaginar. E aí o Daniel correu e pediu pra Suzane uma jarra, né, com água. A Suzane deu, né, alcançou, né, no corredor, eu acho, essa jarra. E aí ele veio e jogou a água na cara do casal com a jarra. Aí, finalmente, né, eles faleceram. Então, eles começaram com a segunda parte do plano, né, que era fingir que foi um latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, né, de assassinato. E essa parte foi toda instruída pela Suzane, né, ela falou pro Daniel ir até o closet dos pais e tinha um fundo falso lá, pegar as joias da mãe. E aí eles pegaram as joias mais caras, né, de valor, e lá deixaram as baratinhas, bijuterias, espalharam pelo quarto. Aí o Daniel mandou, a Suzane mandou o Daniel revirar as gavetas, fazer uma bagunça ali pra parecer que foi realmente isso, que eles estavam procurando uma coisa que foi um assalto. Enquanto isso, ela foi até o escritório, pegou a maleta do pai, que ela sabia que tinha o dinheiro, e ela tava tentando abrir, ela sabia a combinação, ela ia abrir
Mas o Daniel falou pra ela que não, né? Que ia ficar isso muito na cara. Ele pegou uma faca, como a maleta era de couro, rasgou a faca, com a faca e tirou todo o dinheiro ali de dentro, né? Fizeram uma bagunça ali no escritório do pai também. Aí quebraram, né, a janela, essa que eu já tinha falado aí do escritório, e saíram por ali, né, para parecer mais realista. Deixaram marcas ali de tênis e tudo. Os 2 bastões que eles usaram para cometer o crime, eles lavaram na própria piscina ali, e aí pegaram os sacos plásticos, né, de lixo, né, na despensa, colocaram os bastões dentro, colocaram as roupas que eles estavam usando dentro também e saíram, né, foram embora de carro. E não se sabe onde eles largaram, porque nunca foi encontrado essas roupas nesse bastão, tá, gente? Diz que eles largaram por aí, na rodovia, não sei. Aí eles pegaram, né, foram até levar o Christian para casa, deram dinheiro para ele, um pouco das joias também da mãe dela, e depois os 2 foram pro motel, tá? Foram lá e pegaram uma das suítes mais caras que tinha, em torno de R$ 380 por aí. Ficaram lá por horas, né? Porque eles saíram de lá, já era quase 3 horas da manhã. Aí foram lá buscar o irmão da Suzane e o Andreas. Cachorro. De novo. E no Cybercafé e foram direto daí pra casa, né? No caso, levaram o Daniel, foi embora e os 2 foram pra casa. Quando a polícia perguntou, né, pra Suzane por que ela tinha feito isso, né? Uma menina que tinha tudo na vida, uma casa maravilhosa, dinheiro, estudava nas melhores, né, escolas, tinha estudado, tinha aprendido línguas, viajado, conhecido o mundo todo, né? Tava terminando a faculdade, tinha cometido uma barbaridade dessa, né? Ela falou que é porque ela e o Daniel eram apaixonados, tá, um pelo outro, e que os pais não queriam que ela ficasse junto com ele, né? Então isso já era motivo, né? Claro, com certeza, né? E aí ela também contou que na hora que eles foram para cometer o crime, ela pensou em desistir. Ela disse que não queria, ela pensou bem e não queria os pais mortos. Mas daí já era tarde demais, eles já tinham começado, né? Daí não tinha como voltar mais atrás. Isso a gente não sabe se é verdade, foi ela que disse, né? E aconteceu uma coisa também, tá? Uns dias antes, os pais dela viajaram por 30 dias e eles ficaram, os 2, né, juntos. Ficaram na casa, aproveitaram, sei lá, a festa. E aí os 2 já começaram ali a ter ideias, né? Os 2 juntos, juntinho ali, aproveitando todo aquele dinheiro, aquela casa, piscina, tudo. Começaram já ali a ter uma ideia, né? Porque pensa bem, se ela quisesse, no caso, simplesmente ficar com ele, ela poderia ter ido embora, né? Ela tava acho que eu já tava no último ano da faculdade. Terminava, então depois ir embora de casa, arrumar um serviço, viver a vida dela. Não, ela queria ficar com ele e queria ficar com o dinheiro também, né? No caso, a metade, porque a outra metade é do irmão, era do irmão dela. Então, não tem, né, como tu dizer assim, nossa, eu fiz isso por amor. Não, gente, não dá pra engolir essa fica meio difícil a gente conseguir engolir, né? Então, né, os 3 tiveram, né, a prisão preventiva ali decretada, porque a polícia ficou com medo que os 3 representassem um perigo pro irmão mais novo, o Andreas, que era a única testemunha no caso aí, né? Então, os 3 foram indiciados por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa das vítimas e fraude processual por adulterar a cena do crime. Durante todo o tempo ali, né, eu acho, do julgamento e tudo mais, o único que demonstrava, né, algum arrependimento era o Christian. O Daniel parecia totalmente perdido, que não sabia onde estava, e a Suzane demonstrou frieza o tempo inteiro, tá? A única hora que ela demonstrou alguma coisa foi quando saiu a sentença dela, que ela percebeu que ela ia ficar presa. Aí ela começou a chorar desesperadamente, né? Antes disso, ela tava ali, ó. Enquanto a polícia falava sobre os pais dela, que tinha corrido, sobre o irmão dela, ela não demonstrou nada. Mas quando saiu a sentença dela, ela se desesperou. Ela ainda entrou na justiça, tá, gente?
para administrar o dinheiro da família e receber parte do seguro de vida do pai. Vejam só isso, né? A gente, né, acaba ficando sem palavras essa hora. Em junho de 2006, os três foram a júri popular, tá? A Suzane tentou convencer que ela foi induzida a cometer o crime, tá? Já tá eu constar. Que o Daniel, né, usava ela, usava o dinheiro dela, fazia ela se drogar, usava a influência que ele tinha sobre ela para ela cometer o crime. Já ele disse que foi ao contrário, né? Que ela que teve a ideia de cometer o crime e acabou induzindo ele, né? A gente não sabe qual é a verdade, a gente só sabe que os dois são culpados, né? Quem teve a ideia, quem induziu quem, aí a gente não sabe. A Suzane e o Daniel foram sentenciados a 39 anos e 6 meses de prisão. O Christian a 38 anos e 6 meses. Teve uma diferença aí de 1 ano, né, entre eles aí pela sentença. Em 2009, a Suzane pediu, né, para revisão da pena para ela ter direito ao semiaberto. Ela já tinha cumprido 1/6, né, da pena. Aí ela foi avaliada por psicólogos e psiquiatras que disseram que ela era dissimulada, tá? Então ela não conseguiu sair nessa época. 2 anos depois, o pedido dela foi negado novamente, tá? E nesse mesmo ano aí, ela foi considerada indigna de receber a herança dos pais, avaliada em 11 milhões de reais, tá? Essa medida aí, né? Essa ação foi movida pelo irmão dela mais novo, o Andreas. Ela cumpre a pena até hoje no Tremembé, tá, gente? Ela e os 2 irmãos cravinhos, né? O Daniel e o Christian. E desde 2015... tá? Ela cumpre o semiaberto. Ela e eles, eu não sei a deles aqui quando foi, tá? Mas os 3 estão cumprindo o semiaberto. No caso, né, o Christian, ele voltou de novo pra cadeia algumas vezes aí, ele fez algumas loucuras. Ai, ele arrumou, saiu, casou, foi pra cadeia, teve uma filha, voltou a usar drogas. Eu não sei, tá, gente? A vida dele realmente, assim, tipo, nunca voltou aos eixos. Já a Suzane, ela arrumou um namorado, tá? Que é uma pessoa bem conhecida. Eu não vou falar aqui quem é. E ele é apaixonadíssimo por ela, tá, gente? Ela sai pra passear com ele, normalmente, fazer compras, tomar sorvete. Ela leva uma vida normal, se não semi-aberto, né? Quando a pessoa sai, ela só volta pra dormir, no caso, né? Já o Daniel, ele se casou, tá? Ele tá levando uma vida decente. Ele arrumou uma esposa que é filha de um dos carcereiros. Ela é uma bioquímica, tá? Ele se casou e parece que tá vivendo muito bem com ela, tá? Botou a vida nos eixos, tá ali cumprindo tudo direitinho, voltando direitinho pra dormir na cadeia. A Suzane teve uma vez que não voltou, que foi pra um sítio com o namorado, aí deu uma confusão, perdeu o direito a semiaberto, aí depois voltou de novo a conseguir. Ela aprontou algumas aí, né? Ela deu, inclusive, algumas entrevistas, tá, gente? Vocês podem encontrar por aí pelo YouTube, se vocês procurarem. Ela deu uma entrevista no Fantástico. Ela deu pro Gugu uma entrevista. O Gugu pagou, inclusive, tá? Esse cachorro não para. 100 mil reais na época pra ela dar essa entrevista. Ela se meteu num monte de confusão dentro dessa cadeia, gente. Ela até foi transferida, tá? Ela tinha ficado numa outra no começo. Isso tudo, tá, gente? Tá no livro dela, da Suzane. Então, como eu disse, né, que saiu um livro. O nome do livro é Assassina e Manipuladora, tá? Foi escrito pelo Ulysses Campbell. E saiu também um outro, que é Casos de Famílias, Arquivo Richthofen e Arquivo Nardoni, pela Ilana Kazoy, tá? Também saiu um filme, né? Na verdade, 2 filmes que estão na Amazon Prime, tá? Que contam a versão da Suzane da história e a versão do Daniel. E então eu não poderia também, né, de deixar aqui de falar um pouquinho do que aconteceu, né, com o irmão dela, né, o Andreas, né, aí.
Após, né, o dia 31 de outubro de 2002, né, que foi o dia do assassinato dos pais, ele começou a viver sob a tutela do tio Miguel e da avó materna Lourdes, tá? Que faleceu 4 anos depois. Em 2005, ele passou no vestibular de farmácia e bioquímica em terceiro lugar na USP, tá? Ele era um garoto muito, muito inteligente, muito esperto mesmo, tá? Ele nunca deu nenhuma entrevista e nunca quis falar sobre o caso. Ele falou que o caso era nojento. Em 2015, ele escreveu uma carta para o Estadão. Ele estava defendendo o pai de acusações de contas no exterior lá e desvio de dinheiro. Ele falou que o pai dele nunca fez isso também. E no caso aí, a Suzane também chegou a acusar. Suzane não foi a Suzane, não, foi Daniel, tá? Isso eu acho que tá no livro e também no filme. Que o pai dela era agressivo, que ele abusava, batia na Suzane desde pequena. E ele falou que isso era mentira. Ele disse também que o pai da Suzane era alcoólatra. O Andres disse que era mentira também, tá? Nessa carta também ele disse ter vontade de morar no exterior, porque o sobrenome dele era um peso na vida dele. Então, em 2017, quando o Andreas, o irmão da Suzane, tinha 29 anos, ele invadiu 3 casas em São Paulo, tá? E na última casa, os vizinhos chamaram a polícia, porque ele tá... Desculpa a coceira no olho. Ele estava deitado no quintal da casa imóvel. Tava lá. Parecia que estava perdido, né? E aí chamaram a polícia, mas não quis dizer quem ele era. Ele não falava nada, na verdade. Aí levaram ele, né, pro hospital, tal. E aí perguntaram quem ele era. Ele falou: "Não quero saber da minha vida." E aí ele disse que ele vivia a 2 quilômetros ali numa casa azulada. Ele só foi reconhecido no hospital porque ele tava com uma medalhinha que ele tava segurando, que era do brasão da família von Richthofen. E aí na hora, né, a polícia, né, se ligou que era ele, né, no caso o Andreas. Ele foi transferido para a clínica de São João de Deus, com especialização em recuperação de drogados. E nos primeiros dias lá na clínica, ele não recebeu nenhuma visita. O tio dele foi até a delegacia, buscou os pertences dele e tudo. Mas o que fica aí dessa história toda pra gente, né? Nesse caso todo. É que foram duas famílias destruídas, né? A dos Cravinhos e dos von Richthofen, né? No caso, o irmão dela, né, foi o mais prejudicado dessa história toda, apesar dele ter ficado com todo o dinheiro aí, gente. Não tem o que pague. Ele ficou pra sempre, né, infeliz, tipo, sabe? Ele não se recuperou até hoje, não tem como. É uma coisa que te marca a vida toda. Ele tinha só 15 anos quando isso aconteceu, e tu descobri que a tua irmã, ele era muito apegado a Suzane, os dois estavam fazendo tudo juntos. Então, eu só imagino, né, o que ele sentiu, o que ele sente, né? Deve ter sido horrível pra ele, né? Então, eu não sei o que dizer sobre esse caso. Então, vocês aí me digam o que vocês acham sobre isso. Comentem aqui embaixo sobre o caso, porque realmente é uma coisa assim muito triste de se tu pensar, de se imaginar, né? Todo esse dinheiro, toda essa vida e toda essa vida desperdiçada das duas famílias aí. Um desfecho, no caso, ela dizem que ela, né, até ganhou uma herança aí da avó dela para ajudar ela com o advogado. Muita gente ficou com pena dela no meio dessa história toda, tá? Ela recebeu a ajuda de várias pessoas, inclusive no livro. Vocês vão conseguir encontrar isso no livro. O livro esse daí, da Assassina e Manipuladora, está para vender na Amazon, também no site da Amazon. Para quem quiser comprar, eu vou deixar a capa aqui do livro, eu não tenho no caso, né? E o filme, como eu disse, né? Os 2 filmes estão na Amazon Prime. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do caso. Deem muito like, comentem aí bastante aí o que vocês acham de tudo isso.
E me deem sugestões de outros casos aí. Eu tenho algumas ideias, mas quem sabe aí vocês querem saber de alguma outra coisa ou de algum outro caso. Então não esqueçam de dar a sugestão de vocês, não esqueçam do like. Obrigada, gente. Valeu. Um beijo. Até a próxima.